Você já se sentiu paralisado frente ao olhar dos outros? Como se você não conseguisse fazer nada quando está sendo observado por outras pessoas? Como se a mera presença dessa pessoa te impedisse de fazer coisas que são importantes para você, até mesmo de se divertir? Você não está sozinho. Esse sentimento, essa paralisação frente ao olhar do outro pode ser um fardo pesado, pode levar ao sofrimento e impedir projetos pessoais e profissionais. O medo de ser julgado pode levar a esse impedimento de a realização desses projetos. Mas e se isso pudesse ser mudado? E se você conseguisse mobilizar essa ansiedade para transformar isso em mudança, em um poder social, digamos assim? E esse poder social não trata de uma dominação em relação ao ambiente ou uma voz mais alta em relação a outros. Não é isso exatamente que eu estou falando. Trata-se de algo muito mais significativo. Trata-se de uma conexão autêntica e uma autoexpressão consciente. É de mostrar quem realmente você é, o seu eu verdadeiro, e conseguir se conectar com as pessoas a partir disso. E é sobre isso que esse vídeo se trata. Vamos explorar como pequenas mudanças podem mudar a percepção que você tem do outro e a influência que ele tem sobre você. Vamos nos aprofundar em algumas estratégias para que você consiga diminuir essa ansiedade e se sentir realmente mais confortável ali para trabalhar em seus projetos. Para isso eu vou usar até mesmo um pouco da minha história pessoal com essa dificuldade, com alguns exemplos práticos ali, também trazendo estudos clínicos, entre outros estudos também. Então vamos lá transformar essa ansiedade social em mudança. O erro é intolerável. O que essa frase te remete? Te lembra alguma coisa? Ela ressoa com você? Ela te traz alguma pressão relacionada a desempenho? Desempenho frente a tarefas que precisam ser feitas? A lugares onde você tem que estar? A sensação de paralisia que pode acontecer vem muito desse perfeccionismo, dessa intolerância aos erros nessas situações. Quando você acredita que qualquer passo que você dá pode ser em falso, você se torna hiperconsciente, rígido, perde a leveza, fica incapaz de relaxar. Você fica preso no que podemos chamar de ansiedade de desempenho ou ansiedade de performance. E a ansiedade é importante para um desenvolvimento essencial, para buscar suas possibilidades de ser no mundo, mas quando elas ficam bloqueadas e você não consegue mobilizar elas, isso vai trazer problemas. Então, essa ansiedade de desempenho, ela vem sobre esse medo constante de julgamento, de estar sendo avaliado, de ser examinado, como se alguém fosse surgir ali e te atacar em algum momento por aquilo que você está fazendo, por algo que você está demonstrando. E essa tensão, essa ansiedade, ela pode estar vindo de algo chamado hiperreflexão. A hiperreflexão seria um ensaio mental muito grande, onde você tenta evitar todos esses erros pela racionalidade, pelo pensamento excessivo. Você pensa demais em toda a forma como você se expressa. Cada palavra, cada gesto, cada movimento, ele está sendo observado, ele está sendo controlado. Você perde toda a espontaneidade nesses momentos. E isso faz com que você bloqueia todos os desejos que você tem em relação àquilo. Porque essa tentativa de controlar a situação toda, ela vai aumentar a sua ansiedade e vai diminuir o seu desempenho. E isso pode trazer situações de frustração e de tristeza que acontecem depois que o evento passa. Para trazer um exemplo pessoal, eu estava lutando muito contra isso quando eu estava aprendendo a desenhar. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha muito perfeccionismo, todos os meus traços eram muito calculados, eu tinha dificuldade de ter uma espontaneidade. Isso ficava ainda maior em momentos coletivos, onde eu ia fazer isso na frente de outras pessoas, junto com outras pessoas, na frente de um professor. Tudo isso dava muito mais dificuldade para mim. Eu ficava com tanto medo de cometer erros que eu ficava completamente travado, completamente ansioso. Mas eu fui quebrando isso aos poucos ali, entendendo a função do erro, que ela faz parte do aprendizado como um todo, e também a conseguir refletir de uma forma muito mais saudável, muito mais intencional. E aqui que entra o conceito de reflexão, a reflexão consciente, intencional, saudável, que é diferente da hiperreflexão. A hiperreflexão, ela acaba focalizando demais nos aspectos negativos ali, nos cenários possíveis catastróficos. A reflexão consciente, ela tem a ver muito mais com estratégia, com adaptabilidade, com resolução de problemas, que é você trazer esse olhar para tentar trazer perspectivas novas, coisas que não estavam no seu campo de visão antes. A gente vê muito isso em psicoterapia, com pacientes que têm essas situações de estarem travados socialmente, frente a algum desempenho, e que
demonstram esse tipo de hiperreflexividade, esse pensamento excessivo, esse ensaio mental significativo, que bloqueia totalmente o que eles têm que fazer ali e realmente diminui o desempenho, né? Seja pessoas que têm que tocar um instrumento na frente de outras pessoas, praticar algum esporte, apresentação em público, todos esses são exemplos muito claros e que acontecem com frequência. E um processo natural que acaba acontecendo dentro das sessões é eles conseguirem distinguir pensamentos hiperreflexivos que levam a perspectivas muito negativas de si mesmo e da situação como um todo. E como que a reflexão mais consciente, que é trabalhada em psicoterapia e depois levada também para o dia a dia, para o cotidiano, conseguem ajudá-los a lidar com as situações de uma forma muito mais focalizada, realmente mais consciente e trazendo resoluções mais significativas. Então eles conseguem desafiar esses pensamentos negativos e mudar o foco para os seus valores, os seus objetivos, para os seus sonhos dentro desses projetos. E depois que eles começam a ter essa percepção de valores, esses ambientes eles ficam mais toleráveis e começam a ficar até mais interessantes e se tornam ambientes mais propícios para uma socialização mais adequada, para eles conseguirem se expressar melhor e ser quem eles são de verdade. A gente vê muito mais autenticidade nesses momentos. E essa é a mudança de foco, né? Tirar esse pensamento excessivo do erro e trazer para o crescimento, para aspectos positivos de todas essas experiências. Então, na tentativa de se fazer bem demais o que quer ser feito, acaba se perdendo a espontaneidade das vivências. Então, não deixe que o foco no erro ou a evitação dessas situações seja o tema da sua vida, o tema pelo qual você vive. E não tem como escapar da necessidade de se responsabilizar pelas atitudes de mudança. Embora pareça assustador, enfrentar a ansiedade de desempenho é algo que só você pode fazer por você mesmo. A evitação só reforça a ansiedade e limita as suas possibilidades de ser no mundo, sua perspectiva de futuro. E pequenas ações consistentes podem ajudar a mudar esse cenário. Eu sei que isso pode ser difícil de aceitar, mas é hora de tomar algumas ações. Eu vou tentar ser o mais prático possível, então vamos explorar algumas possibilidades bem concretas. Primeiramente, exercícios de relaxamento, mindfulness, exercícios de respiração, tudo isso vai ajudar com que você volte para o momento presente e consiga perceber com mais qualidade, com mais detalhes, sentimentos, pensamentos que estejam na sua consciência. É importante que essa consciência seja de não julgamento, para que você consiga receber seus sentimentos e seus pensamentos de uma forma mais pura possível. Esses momentos de presente, eles vão ajudar a diminuir a ansiedade, para que você consiga se sentir mais à vontade. Esses exercícios, eles funcionam como fosse a afinação de um instrumento. Você vai afinar ali para que ele consiga soar de uma forma adequada, para que ele vá soar melhor, que você consiga desempenhar e ter um melhor momento, uma melhor apresentação, enfim. Então, sempre quando você for entrar em alguma situação de ansiedade, é super válido e importante você conseguir respirar profundo um pouco antes ou no momento para conseguir fazer essa ancoragem, presenciar as coisas de uma forma mais profunda, mais significativa, para direcionar a sua atenção e você conseguir lembrar desse momento melhor depois. Então, sempre traga a sua atenção para imagens, cores, sons, cheiros, sensações, o máximo possível que você conseguir perceber. Isso é muito importante de notar. Tudo isso vai ajudar não só no momento do evento, da situação, mas também a pensar depois, quando você for recontar a sua própria história. E nesse momento de recontar sua história, vai ser muito importante você comemorar as pequenas vitórias que foram realizadas. Isso é essencial, porque muitas pessoas passam por esses eventos, por essas situações, e eles ficam com uma percepção totalmente negativa, totalmente pessimista em relação ao que aconteceu, se martirizando, com muita tristeza e com muita frustração. Aqui a ideia é realmente identificar coisas que não estavam sendo identificadas através da reflexão, através do pensamento de uma forma mais saudável, né? Como já falamos. Então é sobre tirar um tempo para pensar mesmo, né? O que você pensou, o que você sentiu, como que foi colocar essas estratégias em prática, como foi desempenhar frente a essas situações. E elogiar você mesmo por tudo que foi feito, pelo esforço que você colocou, você foi lá e fez. Você saiu de casa, você foi ao encontro de uma pessoa que era importante, de um evento que era importante, você conseguiu falar, você conseguiu tocar um instrumento, você conseguiu praticar o esporte. Reconheça isso. Não perca de vista. Incorpore isso na sua história, na sua narrativa pessoal.
Um outro passo importante é você saber o para que você faz o que faz. O sentido, o motivo que está atrás de todo o esforço que você faz. Isso tudo ajuda no enfrentamento das situações, no esforço, no sofrimento que pode surgir, né? Por que eu estou enfrentando esse sofrimento? Por que ele é importante para mim? Isso é fundamental para você criar sentido a partir disso. Quando eu falo de criar sentido, é uma percepção muito essencial, muito forte do quão significativo aquilo é para você. Por exemplo, para mim, o desenho, eu tinha todas as minhas dificuldades ali, eu fui lutando contra elas e conseguindo me sentir mais à vontade, conseguindo fazer meu trabalho, me sentindo bem ali dentro. E eu percebia o quão valoroso aquilo era, pela expressão artística que eu tinha, pelo momento de qualidade, pelas obras que eu produzia e que ficava feliz por ter feito, pelas conexões, pelas oportunidades, pelas possibilidades que aquilo me trazia. E tudo isso vai ser muito individual, cada um vai perceber isso à sua maneira. Então é importante trazer o olhar para isso, para perceber essa importância, para encontrar o sentido. Então quando você entende esse propósito mais profundo, você começa a mobilizar recursos internos para começar a mudar essa situação de ansiedade, a mobilizar ela para resolver esses problemas que estão impossibilitando que você consiga atingir seus objetivos, de conquistar seus sonhos, ou só de ter uma vida mais tranquila, sem ansiedade, conseguindo criar conexões com outras pessoas, se sentir bem. Então eu quero propor que você comece dando o primeiro passo. Pegue insights que eu dei nesse vídeo, coloque em prática e conta pra mim como que foi. Comece a transformar toda essa ansiedade em sentido. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a lidar um pouco com a situação, se sentir bem e tranquilo em relação a esse tópico que pode ser muito difícil. Então eu espero que você comente, curta, compartilha se você gostou desse vídeo. Ficaria muito feliz de saber o que você achou e te vejo no próximo vídeo. Até mais!